Olá, sejam todos muito bem-vindos ou bem-vindas ao segundo dia do Pessoas 4.0. Eu sou a Letícia Araújo, uma das organizadoras. Eu estou muito feliz com o dia de hoje. Nós temos ainda mais participantes inscritos conosco e o dia é da liderança, e eu estou bem animada com esse tema. Bom, eu sou fundadora e CEO da Treinar Mais. Nós atuamos com educação corporativa e tecnologia, oferecendo ao mercado empresarial diversas soluções, desde plataforma até o que a gente chama de fábrica de conteúdos educacionais. E antes de dar continuidade, eu quero saber de onde vocês são. Então, escreve para mim aqui no chat. Eu quero saber da onde que vocês são, aonde que o nosso evento está chegando. Vamos ver. Deixa eu ver. Ó, a gente tem aqui Pará. Está chegando longe. Muito bom. São Paulo. Luísa aí de novo com a gente. O Rogério também novamente, né? A Camila Moraes. Muito bom, pessoal. Muito bom vê-los todos aqui novamente. Belo Horizonte, Cristiano, a Ana do Rio, a outra Camila aqui de Americana. Muito bom. Muito bom ter vocês aqui, viu, com a gente. Brasília, ó, tão longe. Muito bom ter vocês aqui hoje com a gente. E antes de eu continuar, eu vou chamar a Renata Moraes, que é uma das organizadoras e idealizadora do Pessoas 4.0. Renata, seja bem-vinda mais uma vez. Oi, Letícia, tudo bem? Obrigada, Obrigada mais uma vez. Mais uma vez, a gente está aqui no nosso segundo dia da nossa segunda versão do Pessoas 4.0, que começou o ano passado, né? E a gente vem aí cumprindo um propósito bem bacana, que é de compartilhar conteúdo, informação, experiências sobre assuntos tão importantes ligados à gestão de pessoas, tecnologia, tendência, né? E hoje a gente vai falar, Exatamente. como você já disse, sobre liderança, né? Sobre esse assunto extremamente importante. Bom, Bom, Renata, antes de você se apresentar, eu quero reforçar alguns recadinhos, né, que a legal. gente falou ontem, né, sobre a dinâmica do evento. Então, para você que está aí assistindo a gente, como que vai acontecer? Ou o Renato ou eu, a Renata, que vai estar aqui hoje mediando, né, vai mediar as discussões entre os panelistas. Cada panelista que vem aqui, ele vai utilizar um tempo para poder se apresentar, apresentar sua visão sobre a temática, né? E depois a gente vai ter um tempinho de discussão entre eles que a Renata vai mediar. Mas nos últimos 30 minutos, vocês vão poder fazer suas perguntas e tirar suas dúvidas. Então, é só escrever no chat que eu vou estar aqui nos bastidores fazendo essa mediação dos comentários de vocês com os participantes aqui do nosso evento, ok? Então, e mais um recadinho. Para quem tiver interesse em receber o certificado, a gente vai fazer igual o mesmo mecanismo de ontem. Nós vamos colocar um link de um formulário aqui no chat, mais para o final do evento. E aí, quem tiver interesse, é só entrar nesse formulário, colocar nome, e-mail, responder algumas perguntas, né, a respeito do evento e enviar para a gente. Combinado? Renata, então, vou passar o bastão para você. Que todos tenham mais um dia incrível aí de evento pela frente. Até já. Legal, obrigada. Até já, Letícia. Muito obrigada. Bom, pessoal, mais uma vez é um prazer estar aqui hoje com vocês, né? A gente, como a Letícia disse, a gente teve um volume também de inscritos de ontem para hoje, então a gente fica muito grata de ver pessoas realmente, de fato, se engajando aí com uma aprendizagem, né? E hoje a gente vai falar sobre liderança, que é um assunto também extremamente importante, né? A gente vai falar sobre desafios, perspectivas de liderança. Eu vou estar com o grupo aqui, com o time de painelistas. Eu sou a Renata Moraes, sou psicóloga, trabalho há 15 anos, há mais de 15 anos, com gestão de pessoas, desenvolvimento humano. Há 8 anos fundei a Valor Desenvolvimento Humano, onde nós levamos experiências de aprendizagem e desenvolvimento para as empresas e organizações. Estaremos lançando daqui a pouquinho, é um spoiler, nosso produto B2C para atender o desenvolvimento também de profissionais, né, diretamente no mercado de trabalho.
e hoje eu estou aqui para mediar e para conversar sobre um assunto que eu gosto muito, né? Um tema que a gente trabalha muito nos nossos processos aí de desenvolvimento dentro das empresas, né? Então, eu quero convidar os panelistas para comporem aqui o painel junto com a gente. Olá, Cláudia. Boa noite, Renata. Olá, boa noite. Boa noite a todos. Boa noite, turma. Mais uma vez, obrigada, né? Que gostaria de começar apresentando, né? Fazendo a apresentação dos três. Começando pela Marina, né? Marina Neumann. A Marina tem uma ampla experiência executiva e internacional nas áreas de tecnologia, de informação e Customer Experience. Ela é engenheira eletrônica com especialização em administração e MBA executivo global. Geriu equipes em vários países da América Latina e liderou programas de desenvolvimento de liderança, liderança feminina e voluntariado corporativo. Desde 2016, trabalha com desenvolvimento humano e de liderança, sendo esta sua grande paixão, levando mindfulness, inteligência emocional e programas especiais para as organizações, especialista em mindfulness pela Unifesp, Escola Paulista de Medicina, e instrutora sênior do MTI, do Mindfulness Training International. Atualmente estudando saúde mental nas organizações no Centro de Educação e Saúde no Hospital Albert Einstein. É instrutora certificada no programa Cert Inside Yourself, Mindfulness e Inteligência Emocional para Empresas. Nascido no Google, né, que eu tive a brilhante experiência aí de participar também junto com a Marina. É certificada pelo Genus International como Emotional Intelligence Practitioner, Team e Executive Coaching, pelo Marshall Goldsmith, que é uma referência mundial em coaching, né? Grande referência, né? Então, Marina, prazer receber você aqui com a gente, né? Para a gente conversar um pouquinho hoje sobre esse assunto. Muito obrigada. Você vai apresentar as outras pessoas ou você vai apresentando quando eles falarem? Vou apresentar o Cláudio agora, depois a gente volta naquele primeiro bloco aí do tempinho para cada um expor e contribuir. Cláudio Caetano, presidente da Rede Supermais, supermercadista em Juiz de Fora, Minas Gerais, é presidente da rede também de supermercados do Rei do Arroz, em Santos Dumont, Juiz de Fora, é sócio administrador e empreendimento do seu empreendimentos imobiliários, proprietário do Empório Palmira, vice-presidente regional da AMES, Associação Mineira de Supermercados, é diretor da Federação dos CDLs, né, da Câmara de Dirigentes Lojistas, diretor também da CDL e da ACE em Santos Dumont, CDL e Associação Comercial, é diretor e fundador da SMC Super Central Mineira, Associação de Redes de Associativismo e Supermercado de Minas Gerais, né? Seja muito bem-vindo, Cláudio. Vai compartilhar muito da sua experiência com a gente aqui hoje. Muito obrigada aí pela sua presença. Obrigado a vocês. E Luciana, que está aqui com a gente hoje. A Luciana tem uma sólida experiência na área de gestão de pessoas, de mais de 20 anos na área, né, em todos os subsistemas da área de gestão de pessoas, em posições de especialista, gestão e liderança, tem domínio em todos os subprocessos, né, recrutamento, seleção, administração de pessoas, benefícios, estrutura organizacional, remuneração, relações trabalhistas e sindicais, desenvolvimento humano e cultura organizacional, com forte atuação em coaching de desenvolvimento de líderes e potenciais sucessores, gestão de performance, planejamento de carreira, gestão de talentos e cultura interna, como parceira de negócio em empresas nacionais e internacionais, de grande porte, nos setores de siderurgia, mineração, serviços e energia. Luciana é formada em psicologia, com pós-graduação em gestão de pessoas pela Fundação Dom Cabral e Master Coaching pelo Instituto Jerônimo Timel. Falei certo, Luciana? Perfeito, Renata. Boa noite a todos. Boa noite, pessoal.
Bom, né, como eu disse, a gente está aqui hoje para falar de um assunto super importante, né, que vem também, assim como todos os temas, quando a gente fala de gestão, de organizações e de empresa, sofrendo, né, muitas mudanças nos últimos meses, né, que é o tema da liderança. E eu queria começar convidando a Marina para falar um pouquinho para a gente, né, sobre, enfim, como ela está percebendo todo esse cenário e essa mudança em relação à liderança. Marina. Obrigada. Bom, como sempre, cada vez mais, né, acho que nesse momento de tantas mudanças, principalmente de tantos desafios, o papel do líder se faz cada vez mais importante, né, e impactante na qualidade de vida e no desempenho das pessoas. E eu acho que o grande desafio foi que, embora tenha tido um salto quântico em relação à adoção acelerada de tecnologia, né, para a gente manter todos os negócios funcionando, mesmo em isolamento, isso demanda dos líderes compensar muito mais o lado humano, né? Então, como manter as conexões humanas e as relações nesse ambiente de isolamento. E eu vi muitos relatos também da dificuldade dos líderes em se conectar com esse lado mais de preciso entender o que está acontecendo com o meu funcionário no lado mental, no lado emocional, né? E muita gente não está preparada para isso, né? De ter que lembrar de que é importante entender que cada um tem uma dinâmica em casa, agora que a casa e o trabalho estão com uma linha cada vez mais tênue, né? E muita gente foi obrigada, né? Quem tem filhos pequenos ainda tem o homeschooling, o marido e a mulher trabalhando em casa e às vezes sem, né, os ambientes isolados ou diferentes, grandes, né? E então tá atento, mesmo remotamente, assim, meu funcionário mudou, né, de jeito, né? Tem gente que ficou mais ansioso. Eu tenho muitos relatos de casos de depressão, né, que aumentou enormemente. E aí exige do líder esse olhar assim, muito mais empático, muito mais compassivo, né, e olhar o lado humano e ter essa flexibilidade, né, porque antes você tem aquele grande mito, não, casa a casa, trabalho, trabalho, não mistura nada, e agora não tem jeito, né? Então, de repente, tem uma reunião e entra uma criança no meio, faz parte, né? Então, eu acho que esse olhar mais humanizado dentro desse mundo tecnológico, né, é cada vez mais importante. E achar que agora, né, assim, saíram as boas novas, pelo menos aqui em São Paulo, acho que até setembro vai estar todo mundo vacinado até os 18 anos, ter essa ilusão, né, das pessoas que não, a vida vai voltar ao que era antes. Não vai voltar, né? Não vai voltar. E eu, como venho de tecnologia e voltei para a tecnologia, né, agora eu estou como diretora de alianças e parcerias na Sysmep também. Hoje à tarde a gente estava conversando, né, com a diretoria como seria esse pós, né? E já antes teve um estudo na Sysmep de 2019, o que os funcionários gostariam, né? O que seria para eles bom para ficar na empresa, né? O que os motiva. Então, claro, o reconhecimento financeiro e principalmente a possibilidade de desenvolvimento profissional, mas também o horário flexível e a possibilidade de trabalhar em casa. Então, com todas as empresas que eu tenho conversado, principalmente na área de tecnologia, né, que onde é o meu grande networking, e dos estudos que eu tenho visto lá de fora,
ninguém quer voltar. Mesmo esse modelo híbrido vai ser complicado, né? Então, não, trabalha 2 dias aqui, não. Vai lá, você tem uma reunião de grupo e tal, e o resto não tem mais, e olhe lá. Então, manter essas conexões humanas, acho que é o grande desafio da liderança. E na Marra, do mesmo jeito que na Marra a gente foi obrigado a adotar tecnologia e cair os mitos de treinamentos virtuais, que antes havia uma barreira grande, tudo isso, também se passou a falar muito de saúde mental. Né? Então, pela essa necessidade de cuidar das pessoas, né, que ainda é um grande estigma dentro das empresas. E isso faz parte do papel do líder, né? Como eu acolho esses desafios de saúde mental e emocional dos meus funcionários. Né? Então, eu acho que tem que estar muito atento a como vai ser esse modelo. E outra coisa que, assim, agora eu senti na pele, né? Eu comecei a trabalhar numa nova empresa, e como é diferente você começar a encontrar os seus caminhos sem ter as pessoas por perto, né? Ó, aqui está o sistema, tem o login e tal. Mas nem tudo é tão fácil. É mais fácil você manter o relacionamento online depois que você já tinha estabelecido ele presencialmente. E agora, quando tudo começa e tal, às vezes termina online, né? E às vezes a gente agora tem funcionários cada vez mais espalhados, né, no Brasil inteiro, em outros países. Essas dinâmicas de manter a humanidade dentro da tecnologia, eu acho que é o nosso grande desafio como líderes. Então, acho que essa é a minha entrada aqui para, assim, o meu olhar, né, tem sido muito isso. Como humanizar, né, as relações dos líderes com os liderados nesse contexto de desafios mentais e emocionais nesse momento novo. Nós não estamos te ouvindo. Agora vai. Agora sim. Bacana, assim, né? Aí a gente observa, né, através da sua fala, você trouxe pontos importantes, falando, né, do líder na condução aí de lidar com as pessoas, né, em home office, distante, de quebrar paradigma, né, de lidar com a saúde mental, muitas vezes, na grande maioria das vezes, sem saber de fato nem o que é saúde mental, porque até então o próprio assunto saúde mental era um tema que não era olhado e não era visto, né? Ele acontecia dentro das empresas, mas ele estava ali encoberto, né? Ele estava escondido, né? Então, recentemente, em alguns clientes, a gente começou até a medir realmente, de fato, o índice de afastamento por saúde mental e trazer algumas ações que não existiam antes, né? E a gente sabe que, de fato, isso acontecia, né? A gente tem aí causas aí de afastamento de trabalho, índice de depressão é a principal causa de afastamento mundial, né? A gente, pela Organização Mundial da Saúde, que em 5 anos, salvo a memória, a depressão será a principal doença do século, né? Então, a gente tem desafios muito grandes para serem superados, né? Trouxe aqui uma frase bem bacana, que eu gosto muito, né? Um olhar da liderança. A liderança do futuro é uma liderança humanizada, né? Então, eu acho que nem a liderança do futuro, eu acho que é a liderança do presente. Do agora. Isso que eu ia falar. Isso já está aí. E aí, assim, um dado muito bacana que eu encontrei para trazer e compartilhar com todo mundo, né? É de uma pesquisa do futuro do trabalho, depois a gente vai compartilhar com todo mundo aí. E aí, na verdade, não é nem um dado, né? É um ponto interessante, né? A gente tem a ministra da Nova Zelândia, a Jacinda Ardern, e ela está, assim, né, dando exemplo aí de liderança pelo mundo, né, uma liderança feminina, uma liderança humanizada. Hoje a Nova Zelândia, ela já superou essa onda do Covid,
e eles tiveram 26 mortes confirmadas pelo Covid. E aí, pesquisadores e estudiosos americanos foram, né, investigar o que de fato teve de diferente, né? E aí eles trouxeram 3 grandes comportamentos, digamos assim, que eles acreditam que foram extremamente importantes para esse resultado, né? Primeiro, dar direcionamento, dizer o que as pessoas precisavam fazer e como agir. Segundo, criar significado, né? Então a gente traz a questão do propósito, de criar significado de por que fazer as coisas, para que fazer, né? E o quanto isso impacta na vida das pessoas. E em terceiro, demonstrar empatia, né? Hoje a gente não consegue falar de empatia, de liderança, sem a gente falar de empatia, de comunicação, de compaixão, né? A gente não consegue falar de liderança sem discutir coragem e, ao mesmo tempo, fragilidade, né? A superação de desafios, mostrar, né, a própria fragilidade, né? A questão da vulnerabilidade, que a gente vem discutindo muito, né, e conversando muito sobre essas habilidades aí, que trazem, na verdade, configuram e compõem a questão do líder humanista, né? E aí, já pegando esses comentários todos, né, colocando e levando aí para a Luciana, né, colaborar com a gente. E aí, Luciana, assim, a gente gostaria de ouvir um pouquinho assim, em relação à sua experiência e o seu olhar da gestão de pessoas, a área de gestão de pessoas, que também foi muito impactada, né? Gestão de pessoas assumiu aí agora mais do que nunca uma gestão estratégica dentro das organizações, né? Assumiu de fato como uma necessidade, mas de uma forma em algumas empresas muito brilhantes e de uma forma muito brilhante, né? E aí, tá aí, Luciana, o tempo é com você, né? Para você trazer um pouquinho dessa experiência e do olhar da gestão de pessoas no apoio desse líder e desses desafios, né? Tá ótimo. Bom, pessoal, boa noite mais uma vez, né? Muito grata pela oportunidade de estar aqui, Renata, mais uma vez, muito obrigada. Bom, então, meu intuito é realmente compartilhar um pouco da experiência, né? Então, assim, como você colocou no início da apresentação, eu tenho muitos anos de atuação na área de RH, né? Pelo menos 20 anos. Aí, se for contar a época do estágio, vai dar mais um pouquinho, então não vou nem comentar essa parte. Mas eu vou dizer para vocês o seguinte, assim, já passei por muitos desafios, né, por muitas empresas e muitos desafios, mas o desafio que nós estamos enfrentando enquanto profissionais de RH e líderes nas empresas, desde o início de 2020 até agora, né, desde março de 2020 até agora, eu posso dizer para vocês assim que está sendo o meu maior desafio profissional, diante desse contexto, desse cenário tão complexo, né, que nós estamos vivendo desde o início aí da pandemia, né? Então, se antes nós já tínhamos grandes desafios em relação a pessoas, né, nesse último ano e meio, esses desafios estão ainda muito maiores, né? Então, quando a gente fala do contexto, né, essa transformação que nós estamos vivendo, ela vai muito além, né, da tecnologia. E fala muito sobre a questão da mudança no comportamento das pessoas, né? Então, desde o primeiro momento, esse foi o primeiro questionamento, né, que eu me fiz, né? Como fazer com que as pessoas mudem o seu comportamento de forma tão rápida, seguindo, né, por exemplo, todos os protocolos de saúde, né, que foram criados, e muito aí realmente com os aprendizados, né, de mercado, com aprendizados também das situações já vividas em outros países, mas a gente foi construindo e aprendendo juntos, né, esse novo momento. Então, passando aí por um cuidado físico, né, primeiro a segurança realmente aí da saúde física das pessoas, e junto com isso, a questão da saúde mental e emocional, como a Marina trouxe para nós, né, que também é um grande desafio que a gente vem enfrentando, né. Então, no início, acho que a gente teve alguns momentos
em relação a essa questão do trabalho remoto, né, o home office. No início, a percepção, e a gente ouviu muito as pessoas também, né, no início teve uma percepção muito positiva desse movimento, né, então era ali, apesar da dificuldade de adaptação inicial, né, uma nova forma de trabalhar em casa, com todo esse movimento, como a gente falou aqui à sua volta. Depois nós tivemos um momento em que algumas pessoas já relatavam o desejo de estar, né, na empresa, estar em contato com as outras pessoas. Então, essa questão da conexão, né, também que a Marina trouxe aí, nós percebemos, né, posso falar de mim, né, senti muita falta também dessa conexão, do estar presencial. E a gente encontrou, né, uma forma aí do trabalho híbrido, que foi citado também, e eu vejo que é uma alternativa, né, bem interessante também. E sabemos que tem empresas que adotaram, né, o trabalho remoto totalmente e já vem repensando algumas dessas iniciativas. Então, assim, não existe certo e errado, não existe melhor e pior, existe aquilo que vai se adaptar melhor à própria cultura da organização, né, a cultura que a empresa quer ter, mas fato é que nada será como antes, né? A nossa forma de trabalhar, a nossa rotina, né? Ela realmente mudou muito e a gente teve que ter uma capacidade de adaptação muito rápida e forte para a gente conseguir entregar os resultados e, ao mesmo tempo, não perder aí essa conexão e a proximidade com as pessoas, né? Então, eu percebo que o grande desafio da liderança nesse contexto foi realmente, assim, construir cada vez mais uma relação de confiança com suas equipes, com as pessoas do seu time, e aquele viés tradicional, né, de acompanhar as atividades ou as entregas ou os resultados das pessoas através do estar na empresa, do ver o momento que as pessoas chegavam e saíam, enfim, isso mudou totalmente, né? Então, para a liderança, eu vejo que foi um grande desafio, uma das primeiras iniciativas que nós tivemos foi falar um pouco sobre isso, né, com a nossa liderança, sobre como fazer uma liderança remota de uma maneira, né, que pudesse ser eficaz, que não fosse uma liderança invasiva, né? Porque tudo bem, a pessoa está no seu horário de trabalho, mas ela está em casa. Então, como a Marina colocou também, uma criança aparece e aí às vezes as pessoas pediam desculpa, né, por aquele momento ali e era natural, né? Não tinha como ser diferente, porque estava tudo junto. Então, a gente foi aprendendo muito, né, com essa questão aí, com esse momento e esse grande desafio, não só para a liderança, mas também para o RH. Penso para o RH no sentido de definir, né, protocolos, práticas, direcionamentos, tomada de decisão, junto, né, aos diretores, enfim, que é um grande desafio do RH, né, ou seja, primeiro, ser esse agente de transformação e de mudança, né, ter essa percepção do que está acontecendo, olhar para esse cenário e ajudar a liderança a tomar decisões, né, e muito com foco também na gestão de informações, né, então, ou seja, munir a liderança de dados, de fatos, de aprendizados que o próprio mercado teve, né, e o mundo teve diante de tanta mudança, para que as decisões pudessem ser tomadas e a gente pudesse continuar, né, o nosso dia a dia da melhor forma. Então, assim, eu vejo que o papel do RH, que foi essa conexão que a Renata pediu muito para que eu trouxesse também um pouco, esse desafio, né, da gente conseguir auxiliar a liderança na tomada de decisão, porque essa tomada de decisão tem um impacto muito grande na vida de muitas pessoas, né? Então, muitas pessoas foram para o trabalho remoto, muitas pessoas continuaram trabalhando presencial, enfim. E a liderança dentro desse contexto tem um papel fundamental no sentido de acompanhar, perceber, orientar, ter esse elo de confiança com as pessoas para que o dia a dia, né, possa, né, e pudesse ser mais
leve, né, diante de tanto desafio e de uma realidade tão difícil, né? E aí a gente vem falando muito sobre a necessidade do RH ter aí um movimento, né, para uma cultura mais ágil, né, e ser esse agente de transformação da cultura. E essa cultura, ela é representada através, né, inclusive, da forma como a empresa se posiciona diante de situações como essa que a gente vem vivenciando, né, desde 2020. Então, quando eu falo como a empresa se posiciona, na verdade, a empresa nós, né, seres humanos, como que a gente toma as decisões, como que a gente se posiciona, né, e é como eu falei, não tem certo e não tem errado. Eu vejo que é muito assim, algumas perguntas que a gente tem que responder do ponto de vista de cultura organizacional, que seria, né, qual que é o jeito de ser e fazer da sua empresa? Como que a sua empresa vai passar por esse momento, né? Como que ela vai se comportar diante desse momento de tanta incerteza? Né? Quais mecanismos ela vai adotar para fazer com que a gente consiga navegar ali nesse mar tão revolto, né, da melhor forma. Então, a cultura, ela tem que ser a bússola, né, da liderança. Tem empresas que, como a gente estava comentando agora há pouco, a cultura organizacional favorece e pede um trabalho totalmente remoto, e é uma realidade que não se pretende voltar atrás para algumas empresas. Para outras, né, o trabalho híbrido vai ser a melhor solução, e para outras vai se voltar totalmente para o presencial, enfim, mas a gente sabe que é um grande desafio de mercado de trabalho, mas todas essas decisões, elas precisam aí respeitar essa identidade, esse DNA, né, da empresa, né, que tem que ter essa autenticidade. E a questão realmente aí de as decisões e o comportamento da liderança ser realmente coerente, né, eu acho que a palavra coerência, ela traduz muito nesse momento, né, de grandes mudanças, grandes transformações. Então, a gente tem que ter coerência, né, em relação ao nosso discurso e às nossas decisões, para que realmente as pessoas, né, que estão ali envolvidas e são impactadas diante dessas decisões, né, tenham a tranquilidade de perceber também que o caminho, né, que a empresa decidiu seguir é o melhor, né, naquele momento. Então, assim, muita clareza, muita comunicação, alguns pontos que eu acho que é importante frisar aqui, né, para nós, líderes e da área de RH, a questão de que a distância e a incerteza trouxe muita insegurança, né, e a necessidade de estarmos próximos para a gente poder conseguir fazer uma gestão e um acompanhamento adequados. Então, eu diria assim, que tempo, mais energia e mais paciência, né, são fatores aí que produziram bastante oportunidades para a gente testar ideias, para a gente implementar novas práticas, para nós experimentarmos também novas propostas e construir as soluções. Então, é um processo muito grande de construção mesmo, né, em conjunto, uma construção colaborativa que vem ao encontro, né, desse manifesto ágil do RH, realmente de ser uma área parceira, né, de negócios, parceira ali, né, da liderança na tomada de decisão, e a gente tem que pensar no outro lado, né, a abertura, né, da liderança também para receber, né, esse aprendizado e também esse cuidado, né, e as próprias sugestões, né, porque as decisões, o RH é uma área consultiva, uma área de apoio, uma área de direcionamento, que sim, também tomamos decisões importantes em relação à parte de processos, né, porque o RH tem toda a parte aí de processos, de questões legais, enfim, mas tem toda essa parte soft, né, que a gente precisa aí dar esse apoio para a liderança. Então, eu finalizaria dizendo alguns aprendizados que acredito tivemos, né, novas formas de relacionamento, novos modos de relacionamento, parcerias mais criativas no nosso dia a dia, né, trabalhos mais eficientes para a gente poder conseguir
entregar aquilo que a gente precisa diante desse desafio tão grande. As tecnologias, sim, né, ainda mais a nosso serviço para nos apoiar, como a gente está aqui hoje nesse painel, né, graças a essa tecnologia que nos aproxima e foi possível, né, fazermos aí o trabalho da melhor forma, mesmo estando distantes. Né? E um último aprendizado que eu gostaria de frisar, e conectando aí também com alguns pontos que a Marina trouxe, é que a gente passe a encarar que afeto, empatia, né, a necessidade de segurança das pessoas, a questão aí do amor, das necessidades vitais, não são acessórios incompatíveis com o mundo corporativo, pelo contrário, cada vez nos mostra mais a necessidade de olharmos para esse lado soft, olhar para a questão da humanização e da aproximação cada vez maior com as pessoas. Tá bom? Eu queria compartilhar com vocês. Nós estamos te ouvindo, Renata, está no mudo. Meu som ontem teve um probleminha, então hoje eu meio que estou tentando administrar aqui. Obrigada pela grande colaboração, grande contribuição que você fez, né? Trazendo temas e pontos muito importantes aí, fechando no final brilhantemente, dizendo que realmente quando a gente fala de empatia, quando a gente fala de amor, quando a gente fala de compaixão, né? Que é de fato agir para apoiar ou o outro, a gente não está falando de acessório, né? A gente está falando de habilidades extremamente importantes para a conexão, para a comunicação, para a integração das pessoas, né? E cada vez mais as pessoas vêm demandando, vêm precisando disso, né? Então, assim, pontos muito, muito importantes, né? Você falando da conexão, da co-construção das soluções, né? Então, no primeiro momento ali de todo mundo, na verdade, sem saber exatamente qual atitude, qual o que é certo, onde qual o melhor caminho, né? Qual o melhor caminho, né? Então, ao mesmo tempo que houve a distância física para a grande maioria das empresas, outras não sofreram tanto com esse distanciamento físico, né? O Cláudio vai falar um pouquinho disso aí também, talvez, né? Acredito que sim. Mas a distância trazendo uma grande necessidade, uma valorização da conexão, não só física, mas a conexão aí de pensamento, né? De congruência, né? E, claro, quando a gente fala de conexão, a gente também fala de diversidade, né? Hoje a gente vê o mercado demandando, falando muito dessa questão da diversidade, e aí a gente olha e a gente pode não entender que a diversidade, na verdade, ela traz conexão, né? O ambiente, a cultura que realmente, de fato, está aberta para um olhar diferente, para um pensamento diferente, para uma solução diferente, para um diálogo diferente, ela vai chegar, com certeza, de uma forma mais congruente numa solução de um problema ou numa situação, num dado contexto, né? Então, a diversidade, né? Outro ponto que você falou, enfim, a gente vem observando muito forte agora é realmente a valorização e a necessidade da confiança, né? De trazer a confiança e de fortalecer as relações pela confiança, né? Em um processo que você perde, num primeiro momento, um controle, né? Então, as empresas e as pessoas que na verdade, isso existe ainda no mercado de trabalho, um ponto muito forte, né? Que é do controle, ontem a gente estava falando disso. Da necessidade de confiar, né? O quanto que você, hoje em dia, você não precisa... você pode entender que o resultado ele vem através da confiança, não só do controle, né? Não é só o controle do processo que traz o resultado, mas a confiança na competência, né? Na capacidade das pessoas de entregarem aquilo que, de fato, elas se comprometem, né? De outros pontos, enfim, e interessantes aí. Bom, e aí já fazendo essa conexão, esse link, passando para o Cláudio, né, falar um pouquinho da experiência, da vivência dele, né, como é que ele está percebendo esse novo cenário de liderança e de gestão, com toda a experiência dele, enfim. Cláudio. Oi, obrigado, turma. Bom, boa noite a todos, né, prazer estar aqui falando ouvindo e aprendendo com tantas pessoas, né,
e também os comentários de todos que estão participando, a gente vê ali uma interação muito bacana, e aqui é um bate-papo e um aprendizado constante, né? Pegando alguns ganchos do que eu ouvi ontem, né? De alguns pontos que foi comentado hoje e foi falado muito ontem, o Assir falou isso muito, sobre alguns pontos e valores, a coerência, a clareza, a comunicação, que a Luciana falou aqui. E ontem uma frase que me impactou muito do Assir, e todo mundo gostou nos comentários, foi os líderes serem mais verdadeiros e ser cada vez menos personagens, né? Não se aceita isso mais. Então, o que eu pego disso tudo? Que os valores estão cada vez mais importantes e as empresas, os líderes, os times que conseguem ter esses valores à frente de tudo e que isso seja realmente praticado, que isso seja realmente e efetivamente dito antes de tudo e que as ações, né, sejam um reflexo do que você fala. Ontem também foi comentado aqui e eu gostei demais, né, sobre o exemplo, né? Então, que os líderes têm cada vez mais conduzir pelo exemplo. E eu tive a grata oportunidade de trabalhar um ano inteiro conduzindo essa mudança de cultura numa grande empresa, com outras empresas que fazem parte, essa mudança de cultura, resgate de valores, e tive um mestre para estar nos conduzindo, que hoje eu tenho a oportunidade de dizer que é um grande amigo, Bernardo Maestrini, que vai estar quinta-feira aqui, né, conosco, e tudo que eu tenho visto de maior desafio dos líderes, e que, de uma forma, a Luciana colocou ali, na finalização dela, né, da coerência, da clareza, da comunicação mais clara, fazendo um link com o que a gente ouviu ontem, de ser exemplo, né? E de que, de fato, tudo seja colocado antes. Então, a liderança hoje está cada vez mais testada, né? E com isso tudo, né? Com todo esse movimento, com tudo isso que todos nós estamos passando, com todos os desafios de cuidar de pessoas, cuidar das pessoas dentro da sua organização, cuidar dos clientes, né? Toda essa situação da pandemia trouxe esses desafios para os líderes e para todos que cuidam do negócio, né? Não existe negócio sem pessoas, não existe venda sem essas pessoas bem administradas, tratadas, mas você sabe que eu tenho um olhar muito grande para tirar o que há de melhor de cada exemplo. Isso nos obrigou a ser muito mais ágeis, e eu tenho 4 pontos que eu quero trazer para vocês, que são pontos que eu tenho observado, tenho lido, tenho visto pesquisas. Esse ponto, alguns pontos que eu vou trazer para nós aqui agora debater, não são pontos que eu venho tendo oportunidade de ver em vários bate-papos, em várias pesquisas, e a última pesquisa que eu li, que é de março, que trata desses pontos que vem me deixando mais cuidadoso. É da IBM, que eu recebo essas pesquisas do Instituto da IBM, e durante um ano de pandemia foi feita uma pesquisa com mais de 3.000 líderes, CEOs do mundo inteiro, incluindo o Brasil, né, todas as grandes e importantes empresas. E o que tirou disso tudo, que é os 4 pontos que eu venho trazer para discutir aqui para o nosso bate-papo. Primeiro ponto, gestão de talentos, né? Ontem foi falado também
se vale a pena colocar dinheiro em desenvolvimento humano, né? Bom, ficou super claro e fácil de responder isso agora, né? O que antes o diretor, ou o empresário ficava debatendo lá com o RH, né, de quanto que seria o orçamento para aquele ano, quanto que a gente iria empenhar em desenvolvimento, como identificar as pessoas e investir cada vez mais nesses talentos, né? Bom, foi falado isso ontem aqui, e a gestão de talentos é um dos pontos que mais estão presentes nessas pesquisas, né? E é o primeiro ponto, gestão de talentos. E aí entra muito na cultura da empresa. Foi falado agora há pouco também da cultura da empresa, e depois eu queria que voltasse um pouco mais para o nosso bate-papo, porque a cultura é importante, mas com esse mundo completamente disruptivo, culturas também tiveram que ser remodeladas, repensadas. Teve que ter reação para isso tudo, né? Claro que a sua essência não vai se perder, mas a adaptação teve que ser muito forte, muito grande. E aí abre um outro parênteses aí, né? Como o ser humano é capaz de se adaptar, como nos adaptamos muito rápido. Aquela questão, a gente via aqui do Brasil, final do ano de 2019, aquilo tudo acontecendo na China, aquelas mudanças de comportamento lá na China já acontecendo, antes mesmo de todo o caos que aconteceu no inverno da Europa, ali no começo do ano, janeiro, fevereiro, e eu via comentários de líderes da minha network comentando: gente, isso no Brasil não vai funcionar, o brasileiro não tem cultura para isso, vai ser impossível. E assim, aquilo já estava acontecendo, por mais esperançosos que fôssemos, a gente sabia que ia chegar à nossa porta. Depois veio todo o caos da Europa, da Itália, né? A mortalidade, e chegou no Brasil. Março aconteceu, e como nós nos adaptamos, né? Claro que tivemos perdas, claro que tivemos muitos desafios com os nossos liderados, com a nossa forma de agir, mas nós nos adaptamos. E sim, foi comentado aqui também, não voltamos, não tem mais o normal. Esse novo normal, que é outro debate longo, que a gente que está fazendo parte de vários debates nesse momento, né? Esse novo normal, como vamos reagir a esse? Então, para não perder meus 4 pontos: gestão de talentos, mudança da mentalidade da liderança, tecnologia e parcerias dentro do ecossistema, né? Mudança da mentalidade da liderança, porque nós, líderes, fomos rapidamente testados, a nossa capacidade de adaptar, liderar e conduzir todas as mudanças. Luciana falou aqui agora há pouco sobre o desafio do RH, né? E Marina trouxe, eu tenho algumas perguntas de tecnologia para a Marina depois me ajudar um pouquinho, né? Dentro do ecossistema ali, eu tenho vários exemplos do que a gente está passando no meu segmento, né? Apesar de eu querer sempre ter um olhar para fora, mas o nosso segmento varejo, ele não parou. Já um ponto que a Renata colocou aqui, Cláudio, para eu falar, né? O nosso negócio não parou, é um serviço essencial, ele foi obrigado a ter várias adaptações, e em muitos lugares, praças, e eu acompanho o segmento no estado de Minas Gerais inteiro. Eu estava agora 4 horas numa reunião com mais de 132 pessoas de todo o estado de Minas Gerais, líderes do segmento de varejo, supermercadista. Então, nós fomos muito testados, tivemos a capacidade de se adaptar rápido, mas em muitos momentos fomos o tempo inteiro indagados, porque, né, o comércio todo fechado
e a gente aberto, e aquela visão de estar faturando no momento que muitos não estão, e trouxe também para os nossos funcionários e um desafio para nós líderes, como proteger e cuidar da saúde emocional, mental dos nossos funcionários, né? Todo mundo está parado, eu tenho que me proteger, como assim eu estou na linha de frente? O que estão fazendo por mim que está na linha de frente, né? A todo momento, claro, os enfermeiros, os médicos, a mídia colocando, né, os guerreiros na frente de batalha e os serviços essenciais ali, né? Gente, o governo, todos os líderes, um grande desafio em como manter um mínimo necessário para a sociedade e a comunidade manter-se com o mínimo possível, né? Foi um desafio grande, a gente passou muito bem por ele. Eu particularmente não sofri essa situação de estar isolado, de trabalhar 100% online ou home office, né? Por outro lado, foi muito bom todas as reuniões que eu participava e perdia muito tempo de deslocamento. Foi muito bom essa rapidez de adaptação para as reuniões, para as lives, para as reuniões virtuais. Eu acho que isso fica, né? Claro que estar presente às vezes é bom. Em alguns momentos, né, eu faço reuniões e tenho nos meus negócios necessidade de fazer reuniões mensais, prestação de contas, e o tempo inteiro desse ano ouvia isso: nossa, que vontade de estar junto, que vontade de estar aí perto, olho no olho, é muito melhor, né? Eu acho que vai ser híbrido, eu acho que vai acontecer os dois, mas até por questões de segurança, eu viajava, gente, perdia horas na estrada para ir para uma reunião, e a gente vê que isso é desnecessário, você passar por essa falta de segurança do trânsito, de você viajar para se reunir, para tomar decisões, né? Então, isso voltando ao olhar do que você tira de experiência, e como tudo tem um lado bom, a gente tem vários lados bons a tirar dessa situação que nós estamos vivendo, né, gente? O lado ruim nós sabemos, todas as perdas, todas as situações nós sabemos, mas essa resiliência, essa capacidade de adaptação e esse olhar otimista que a gente tem que manter, e realmente tem muita coisa boa que aconteceu, né? O salto tecnológico e a informatização, a digitalização, né? O que eu adorei também foi pessoas que não tinham acesso, pessoas de baixa renda, assim que nós vimos no Brasil, e isso foi muito perceptível no meu negócio, no nosso negócio que a gente opera, como as pessoas que não eram integradas, que não tinham conhecimento, se digitalizaram, até pelo próprio acesso ao auxílio emergencial, né? Eu acho isso fantástico. As pessoas de mais idade, pessoas muito simples, se adaptaram, netos, amigos ajudaram, a própria situação, o governo, o repasse do auxílio emergencial, logo depois, para evitar o saque em dinheiro, a utilização do modo de pagamento virtual. Eu achei aquilo fantástico, assim, as pessoas... Teve uma inclusão digital muito boa, né? Então, esse olhar que eu quero que também nós possamos aprofundar, os líderes, em tirar e manter o que é bom nisso, né? E aí, entrando nos outros dois pontos que eu trouxe para a gente discutir, de tecnologias e parcerias com o ecossistema, né? Marina falou, Luciana falou, ontem
de novo, lembrando o Assir aqui, que comentou em indústrias rivais que ele presta serviço, um ponto que ele colocou, por exemplo, de duas empresas mega rivais que fazem concorrência entre si, e a empresa dele presta consultoria nas duas, e que ele viu acontecer, né, e ele colocou de uma forma alegórica para a gente, que lá no fundo da fábrica construiu-se um túnel e abriu uma porta entre as duas, e as empresas trocando tecnologias, trocando experiências, ou seja, para fora você tem a rivalidade das marcas, a concorrência acontecendo, mas para dentro tem essa união, essa parceria, seja de tecnologia, dentro desse, com o ecossistema que a gente está integrado. E eu estou vendo isso muito, estou vivenciando isso muito. O negócio que eu estou presidente, dirijo, é um associativismo de parceiros de um mesmo segmento, que é supermercado. Também criamos, no começo da pandemia, eu lembro que nós fizemos essa reunião em Belo Horizonte, respeitando o protocolo que já existia, mas em abril, maio, nós criamos a Super Central Mineira, que era a união de todas as associações do estado de Minas Gerais. E ali, né, com a máxima, né, de como enfrentar os grandes, as Kiacautes, esses conglomerados gigantes que continuam se formando e crescendo, se tornando um deles. É a única saída para o pequeno varejo, as empresas menores continuar existindo, coexistir. E aí vem para tudo que que foi falado aqui, de parcerias, e entra dentro dos 4 pontos que eu queria trazer para discussão aí, que são o tema nosso de hoje: desafios de liderança, novos tempos e novos modelos. Talvez não são tão grandes novos modelos assim, porque tudo era discutido, mas tudo era falado conforme a frase que a Renata trouxe, né? A liderança do futuro, a liderança de agora é um olhar muito mais humanizado. Então, tudo que era discutido de teorias, que os líderes falavam, que nós ouvíamos em congressos, etc., aquela coisa que amanhã já está próximo, mas nunca era tratado como agora, né? Nunca era tratado assim, imediato, gente. Não dá para falar disso agora para começar a fazer amanhã. É obrigatório falar agora, começar a fazer agora e agir agora. A pandemia também nos trouxe esse senso de urgência para as nossas ações, em como como liderarmos e como reagir rápido a isso. Então, outro olhar que a gente tira é difícil falar isso, né? Os benefícios que essa pandemia trouxe para o mundo, né? Então, não é mais amanhã, é agora. E essas parcerias se tornaram cada vez mais necessárias. E até para a tecnologia, porque a gente viu várias tecnologias serem utilizadas, serem usadas. Eu lembro que eu sempre gostei de frequentar congressos e feiras tecnológicas. Eu tive a oportunidade de ir na maior feira de varejo do mundo, que é a NRF, em Nova York. Eu ia para o galpão de tecnologia, eu via aquilo, eu ficava louco, mas eu via aquilo com um olhar um pouco cético, com muita distância, muito distante para a gente, não só Brasil, mas talvez para o meu negócio, de estar no interior, negócios menores, negócios familiares. E a gente viu com a pandemia também essas tecnologias voarem e serem acessíveis. E muitas se tornarem gratuitas, porque passou-se a ter um olhar de oferecer tecnologia para você agregar pessoas e, com isso,
vir a monetização de alguma coisa, né? Não é muito o tema que a gente vai entrar agora, mas meu tempo já deve ter esgotado, né? É isso. Então, os desafios da liderança, os 4 pilares que eu queria trazer: a gestão de talentos, a mudança da mentalidade da liderança e tecnologias de parcerias dentro do ecossistema. E a gente eu queria Legal. muito que a Marina falasse um pouco mais disso aí, da pessoa que conhece tanto Marina lá falando de tecnologia. Legal, puxar um comentário aqui do Rodrigo, excelente explanação, explicação, comentário que foi postado aqui agora, né? Cláudio, né, pontos, né, a Letícia voltou, né? Excelente explanação sobre as necessidades reais e vitais, né? Então, super importante aí, né? Teve um comentário que surgiu aqui, até anotei do Luiz, que eu comecei a gargalhar aqui, que eu achei o máximo, falando que nós viramos anfíbios, que nós vivemos em 2 ambientes, o presencial e remoto, esse daí. Eu achei o máximo, que mostra muito do que a gente falou aqui, dessa resiliência, né? Eu acho que essa foi a palavra-chave também do ano, né? Como a gente se adapta. E né, na engenharia a gente fala de resiliência como voltar ao estado natural. Né? E eu gosto mais dessa definição que vem da psicologia positiva, né, ou do florescimento, né, que é se adaptar a essas situações adversas e florescer, né, e estar no seu melhor e tal. Então, não tem essa coisa de voltar ao que era antes, parece um apego com o que a gente tinha, né? Então, obrigada, Luiz, ganhei minha noite com seu comentário. Ontem, na verdade, né, a gente teve também rapidamente a gente falou sobre a resiliência, né? E de fato a gente tem hoje muito mercado falando do conceito e da ideia da antifragilidade, né? E eu vou muito também na linha que, Marina, você trouxe a respeito da resiliência, né? Na verdade, a gente tem um pouco enviesado esse conceito de entender a resiliência como vindo da física. Na verdade, é uma concepção que foi construída aqui, né? Nós latinos, né? A origem da termologia e do início do uso do conceito não foi esse, né? Foi justamente a capacidade da pessoa de se regenerar e de sofrer menos o impacto conforme ela está ali fluindo e vivenciando, e não de voltar ao estado natural, né? Essa é mais um conceito de elasticidade da física que não foi tão bem interpretado, né? E aí caiu no público, no mar, enfim, na divulgação, as pessoas compraram essa ideia e foi. E, de fato, a resiliência ela é a capacidade interna que todo ser humano tem e pode aprender a cultivar, né? De se fortalecer internamente para superar os desafios, né? E não sofrer tanto com os desafios, né? Ou sofrer menos o possível, ou até esperar por eles, né? Que é o que a gente chama de imunidade mental. E aí eu queria puxar uma fala aqui do Cláudio, que ele trouxe liderança cada vez mais testada, né? Ele falou muito, muito interessante, né? Esse ponto de vista, e de fato é o que a gente tem, né? O líder sendo cada vez mais testado, sempre foi, né? O líder sempre foi aquele personagem presente ali nas organizações, sendo exemplo, modelo, sempre sendo olhado, né? Sempre esteve na vitrine, né, Renata? Na vitrine o tempo todo. Exatamente. Agora essa vitrine, não que se quebrou, porque ele continua sendo olhado, mas com um olhar ali, né, de todo mundo dentro do mesmo barco, né? Todo mundo vivendo as mesmas incertezas, as mesmas dúvidas, as mesmas necessidades aí. Então, puxando um pouquinho dessa habilidade, Cláudio, também fica à vontade para fazer pergunta para a Marina, só vou fazer um gancho aqui, né? Eu queria ouvir um pouquinho, na verdade, de todo mundo, de vocês todos, como é que vocês percebem hoje, assim, em termos de ferramenta, né? A gente tem muito o coaching,
a gente tem a questão do mindfulness, né, da meditação presente aí como uma ferramenta espetacular, né, para sustentar e desenvolver essas habilidades. Mas como que na prática do dia a dia vocês percebem isso no trabalho, né? Como essas ferramentas como propulsoras aí de fato, de desenvolvimento dessas habilidades, né? E aí, fazendo um gancho também, um link com o comentário da Luciana, onde você falou, Luciana, da necessidade de abertura, não foi necessariamente essa palavra que você usou, mas da abertura da liderança para receber o apoio da gestão de pessoas. Isso também é muito importante, né? Então, essa abertura da parte do líder. Então, assim, como hoje, assim, vocês percebem isso, assim, essas habilidades, essas ferramentas ou outras, né? Citei duas aqui, né? Obviamente existem outras, e essa abertura da liderança, né? Os líderes, de fato, eles estão compreendendo que eles precisam disso, eles podem ganhar com isso, né? Como é que está isso, assim? Como é que vocês percebem? Bom, vou puxar aqui uma reflexão. Bom, eu penso assim, acho que o primeiro ponto, né, é que existe um mito muito grande, né, de que a liderança é infalível, né? E, na verdade, todos nós temos as nossas vulnerabilidades. E as lideranças não são diferentes, né? E quanto mais alto, na minha opinião, é o nível que aquela pessoa ocupa, né? Mais ainda ela precisa de apoio e suporte para ter essa sabedoria, né, na tomada de decisão. Então, assim, eu acho que o importante é esse líder perceber isso, perceber essa necessidade, né, que todos nós temos, né, de apoio, suporte e conexão, né, e estar aberto a isso. Eu vejo que hoje, né, as pessoas, né, elas estão mais abertas, muito mais abertas do que no passado, a pedir ajuda, né? E esse pedido de ajuda muitas vezes vem de várias formas, né? Não necessariamente como um pedido de ajuda, demonstrando essa vulnerabilidade e essa fragilidade que todo ser humano tem, mas as pessoas estão buscando, e eu acho que esse é o ponto que eu vejo que é extremamente importante, né? Então, por exemplo, como coach de líderes, um dos primeiros pontos, assim, que a gente precisa ajudá-los é a perceber, né, a ter esse autoconhecimento e perceber que eles também estão nesse cenário, são seres humanos, né, tomam decisões que afetam um grande volume de pessoas, né, e tem um impacto grande naquela pessoa e na família dela também. Então, quando eu falo de 300, eu devo multiplicar por pelo menos 3 aí para dar uma média, o meu impacto é em 900 pessoas, por exemplo. Então, ter essa humildade, né, de receber e também de pedir esse suporte, esse apoio, e muitas vezes, né, utilizar das ferramentas de desenvolvimento, seja o coaching, seja a mentoria, seja, né, a meditação através do mindfulness, que é uma prática laica, né, seja através do esporte, enfim, quais são os meus mecanismos de cuidado comigo mesmo, para que eu consiga, né, superar os desafios que eu tenho no dia a dia. Então, eu vejo que as lideranças estão muito mais abertas a isso, sabe, Renata? Eu ouço muito também falar que... desculpa. Você mencionou, né, quanto mais alto a pessoa tá, também mais solitário é, isso, né? Sim. Então, essa parceria, né, estratégica com recursos humanos, ou com um coach, ou com alguém, né, para poder ter espaço para essa vulnerabilidade, né? Para quem não viu, eu super recomendo assistir um documentário da Brené Brown no Netflix, que é The Call to Courage, né? Que ela traz justamente essa importância da vulnerabilidade, né, para criar esse espaço de segurança psicológica com todo mundo, nas empresas e na liderança, né? Então, não é um sinal de fraqueza, muito pelo contrário, né? É um sinal de grande força. Então, é legal isso que você trouxe, Luciana. E aproxima, né, Marina? Conecta mais a liderança com a equipe, porque a equipe pensa, bom, meu líder também é humano, meu líder também
né? Enfim, e aí essa conexão e essa confiança acaba sendo mais forte ainda, né? Foi bacana que a Luciana comentou, né, o que cada líder, né, tem humildade de procurar e a destreza rápido de começar mesmo a agir e procurar ajuda, né? Conforme vocês comentaram bastante sobre a meditação, né? Eu estou devendo essa, aliás, a gente comentou sobre isso, né, Renata? Doido para começar, professor Bernardo de novo vindo aí, é uma plataforma maravilhosa de meditação avançada para nos ensinar, mas o esporte é uma coisa que realmente faz uma diferença muito grande para mim e com muitos líderes que eu tenho encontrado e eu tenho conversado e eu tenho visto em reuniões a diferença que isso faz. Esses dias eu ainda estava comentando com a minha esposa que eu participei em 2 semanas seguidas, reuniões demoradas, e eu vi a diferença de diretores de uma reunião para outra. Foi muito engraçado, porque a pessoa cansada, exausta, saiu, tirou a máscara para fumar e voltou. E assim, e você via que realmente estava fazendo muita falta alguma coisa para ela. E eu fiz justamente esse paralelo com a minha esposa. Na outra reunião que eu participei, que eu vi a agilidade, o bem-estar da pessoa, o bem-estar e a tranquilidade em passar por tudo. Depois eu não os conhecia, eu fui entrar no perfil de cada um. Um é triatleta, o outro é natação profissional, e assim, todos utilizando do esporte mesmo como a ferramenta para lhes ajudar a ter um bem-estar e essa paz e essa tranquilidade, e justamente para ser e estar em alta performance, né? Que é o que está nos exigindo. Perfeito, perfeito. Tem um livro muito bom, eu gosto sempre de recomendar, um livro muito boa leitura e fala um pouco sobre essas dimensões, que chama A Bússola Interna da Liderança, do Tony Loureiro. Eu gosto muito desse consultor, né? E ele escreveu esse livro, e ele é um livro que fala um pouquinho aí da saúde física, mental, emocional, espiritual, e do quanto estar bem nessas dimensões, né, fazem com que a gente consiga ter uma alta performance, né, porque senão a gente não consegue realmente passar por tudo que a gente passa e dar todos os resultados que a gente dá, enfim. Então a gente precisa ser cuidar exemplo, disso. né? E ser exemplo. E ser exemplo, que é o que vem exigindo cada vez mais da gente. Eu estou aqui ouvindo, né, vocês falando aí da questão da saúde, do cuidado com a saúde. Tem um comentário aqui: já é possível notar uma diferença de rendimento dos colaboradores no regime de home office, tá? Depois eu volto aqui para a pergunta, mas só para fazer um gancho da questão da saúde. E aí eu estava aqui refletindo, se a gente estivesse fazendo esse evento, né, esse painel há 2 anos atrás, duvido muito que o tema e o assunto saúde, cuidado com a saúde, apareceria, né? Então, quanto que a gente também já consegue trazer isso para a nossa realidade, né? E realmente trazer isso para o ambiente organizacional. Então, mais uma vez, assim, não é também novidade, né? Há quanto tempo a gente já discute, a gente já fala que é extremamente importante cuidar da saúde, né? Que a saúde, além de trazer o bem-estar físico, né? Ele cuida e promove também produtividade, um melhor fluxo de atenção, de sustentação, né? Da sua sustentação física e mental ao longo do dia, né? Isso a gente já tem uma série de pesquisas mostrando isso. Mas, de fato, a gente não tinha esse olhar tão importante, né, para o cuidado da saúde que a gente vem
vem apontando hoje. Inclusive, ontem também a gente acaba fazendo um link, né, muito forte, acho que ao longo da semana a gente vai fluir nessa onda, né? A gente falou da questão da integralidade, né, de entender o ser humano dentro da empresa cada vez mais como um ser integral, né, de necessidades físicas, mentais, emocionais, intelectuais, né, tecnológicas, cognitivas. Então, a gente tem uma série de fatores aí que precisam ser considerados, né? A gente não tem mais aquela visão de que estou indo para o trabalho, eu tiro os meus problemas, né? E coloco na arvorezinha, né? Eu lembro de há anos atrás, a gente, em treinamento, a gente escutava isso assim, né? Verdade. Na minha época de executiva, né? Olha, você tem que separar o emocional, os seus problemas do trabalho, né? Você não pode ser influenciado, Você não pode misturar. não pode misturar, né? Isso não existe. Isso foi uma das coisas que a gente ganhou muito com essa situação pandêmica pela qual a gente está passando. O Cláudio trouxe os benefícios, né? Ele falou até difícil falar essa expressão, né? O que é bom, né? Mas eu acredito muito nessa linha também, Cláudio. Eu acho que de tudo que acontece traz uma lição e a gente tem que ser inteligente o suficiente para olhar para o positivo e ver o que eu estou ganhando, né? E respirar e conseguir energia para a gente evoluir, né? A gente evolui com isso. Então, esse olhar da integralidade, né? Você não separa, né? Você está dentro da empresa, você precisa considerar ali o colaborador, o funcionário, o líder, né? Por toda a dificuldade que ele está passando, né? Inclusive com a dificuldade de se abrir, de se expor, né? De falar demonstrar sua vulnerabilidade, ser vulnerável, né? Como a Marina disse, ser vulnerável exige coragem, ao contrário do que muita gente pensa, né? Se eu mostro a minha fragilidade, né, a minha dificuldade, a minha fraqueza, né, eu vou perder com isso, né? E na verdade, as pessoas de fato corajosas, né, os líderes humanos e mais mentalmente preparados são aqueles que já estão surfando na onda do isso é natural, a gente errou aqui, a gente precisa tratar o erro e vamos embora para o próximo, né? Onde está o próximo erro, né? E a gente tem uma liderança fantástica aí, né? Então, eu acho que isso a gente tira de muito bom. Deixa eu ler um comentário. Qual foi? Isso, gosto. Queria perguntar se tem perguntas, né? Que a gente já está nos últimos 15 minutos. Vamos lá. Gosto e tenho muito medo. Gosto e tenho muito medo de algo que diz: o time é o retrato do líder. De fato é. Esse período de pandemia nos tem sido desafiador estar motivado e motivando, e cada vez mais necessário, né? O Graziano é o líder, né? Enfim. Obrigada aí pelo comentário. Deixar aberto para vocês falarem, né? O quanto que realmente o líder está sentindo ali, né? De ser a vitrine, estar à frente, dar conta disso tudo. Vou resumir isso com uma frase do professor Luiz Laurelli de ontem. A Marina gostou da frase do Luiz. Obrigado, viu, Luiz, está participando tanto com a gente, trazendo um monte de frases aí impactantes. Ele falou hoje ser anfíbio, né? Ontem ele falou uma que eu escrevi: aprender a desaprender e reaprender. Ponto. 3 palavras, né? Aprender, desaprender e reaprender. É isso que nós líderes temos que estar fazendo o tempo inteiro. Antes a gente tinha um escudo, né? Antes podia ser para depois. Antes podia ser para o próximo curso, para o próximo congresso, para a próxima reunião de alinhamento, estratégias anuais. Agora não tem mais tempo para isso, não. Agora é agora, né? Agora é a hora, né? Aliás, assim, a habilidade de aprender a aprender é realmente extremamente exigida, está sendo muito exigida, foi apontada, né, pelo Fórum Econômico Mundial como uma das principais habilidades necessárias, né, até 2025, né? E a gente vem falando muito disso, né? A capacidade de aprender, né? Como é que eu aprendo, né? Como que eu planejo e eu me organizo para, de fato, colocar em prática o que eu preciso, né? A habilidade que está sendo demandada aí no momento, né? E aí, voltando para a pergunta, eu vou fazer a pergunta e vou abrir
Marina parece que quer fazer um comentário, fique à vontade, Marina. Já é possível notar uma diferença de rendimento dos colaboradores no regime de home office? O que vocês acham assim? Já existem alguns dados, né? Eu não tenho nenhum em mão. Eu acho que alguém colocou também num comentário em um determinado momento, eu não lembro exatamente o que tem muita variação ao longo da pandemia, né? Então, em geral, o que eu ouço é que a produtividade se manteve ou melhorou, né? Mas também tem esses, tá ligado às vezes que exaure os recursos internos que a pessoa tem e tem aquela caída. Então, não é uma constante, né? Então, a gente tem que aprender a conviver, eu acho que com essa flutuação. E também teve um comentário aí que havia essa expectativa ou esperança, talvez, de que se fosse trabalhar menos por se estar em home office, e a maioria viu que é o contrário, né? Que trabalhou bem mais. Então, por isso também que eu vejo os índices de burnout que subiram assustadoramente, né? Então, esse excesso, até fiz um artigo recente sobre esse excesso, né, de videoconferências, o que a gente pode fazer para minimizar esses impactos, né? Mas em geral, então tem que estar muito atento a esses sinais do corpo, né, ou do nosso rendimento em relação ao burnout, né? Então, não se acha diferente se comenta. Não, aumentou a performance de todo mundo e a pessoa sente que não está, tem alguma coisa errada comigo. Não, essas flutuações são normais, né? Porque a gente está se esgotando de muitas coisas. É verdade. O Cristiano está perguntando, né? Ele disse: já é possível notar uma diferença de rendimento dos colaboradores no regime home office? Acho que é um pouco disso que a Marina comentou, né? Acho que existe uma como é que eu vou dizer? Não é uma instabilidade, realmente existe momentos em que tem um pico maior, outros momentos tem um rendimento menor. Eu acho que a grande habilidade, acho que aí da liderança, é conseguir fazer um acompanhamento das entregas, né? Porque na verdade quando a pessoa está em trabalho home office, a gente não está monitorando horários em que ela trabalha, na verdade a gente está monitorando as entregas, né? Então, e presencialmente também muitas empresas já faziam a gestão por resultados. Então, não foi porque foi para o home office que passou a fazer gestão por resultados, né? A importância ali da entrega e não necessariamente do número de horas trabalhados. Então, estou entendendo que a pergunta do Cristiano é nesse sentido, né? De entregas, de resultados. E nós temos, sim, que ter um cuidado, sim, pessoal, essa questão da disciplina, porque quando a gente está em trabalho home office é como se a jornada não terminasse, né? Então, deu ali o horário, 17h30, enfim, dependendo se você está numa reunião ou você está desempenhando uma determinada atividade, quer terminar, e aquele ritual de estar no presencial e sair de um local e ir para o outro, que passou a não existir mais, é como se a jornada não acabasse. Então, nós precisamos ter um cuidado e um monitoramento da nossa rotina, né, do nosso dia a dia, e fazer realmente as pausas, os intervalos, a finalização da jornada, porque senão a gente pode realmente ter um excesso aí de trabalho, né? Isso pode resultar em várias questões emocionais que a gente já falou aqui, que afetam o bem-estar, né? E outros problemas, né? Então, a gente tem que estar atento a isso, e faz parte também do papel da liderança fazer esse acompanhamento, né? Mas um ponto que eu queria comentar, a gente fala muito da liderança, né? Mas e tem a ver com isso também, em relação a essa questão aí da gente ter disciplina e da gente se cuidar e tudo mais, que é a questão da liderança de si mesmo, né? Então, acho que a primeira liderança é a liderança de si mesmo. Então, eu tenho que ser um protagonista, eu tenho que me cuidar, eu tenho que ter essa capacidade de fazer essa gestão aí do meu dia a dia também, né? Então, nós estamos lidando com adultos, né? E a gente tem uma tendência, né? A não tratar adultos como adultos, né? Então, assim, não tem que ficar controlando, a gente tem que confiar nas pessoas, confiar que ela vai fazer o que ela, né, tá ali se propondo a fazer, e ela também tem que cuidar, né,
desse rendimento, desse tempo à disposição do trabalho, enfim. Né? Mas a gente sabe que o nosso desafio é muito grande. Volume de trabalho é o que não falta, gente. Tá? Informação, né? Ontem foi discutido isso aqui. Informação, hoje em dia, quer dizer, hoje em dia há muito tempo, ela está totalmente disponível, né? Nós temos que ser seletos, nós temos que, depende, né? Nós somos bombardeados, mas também nós somos bombardeados pelo que procuramos, pelo que mais temos interesse. Então, a gestão do tempo e a gestão do conteúdo se faz muito necessária, né? Ontem foi falado isso e eu acho que tem tudo a ver. E o autocuidado, né? O cuidar de si mesmo, né? Aprender a fazer essas pausas é muito importante, né? Aprender a fazer isso. E aí o líder e também a gestão de pessoas, o próprio profissional de RH, dando o apoio e o suporte para esse olhar, para esse mindset, né? Cultivando isso dentro do ambiente de trabalho, né? Como é importante fazer pausas, né? Algumas pesquisas já demonstram muito isso, né? Que se você faz pausas em determinados momentos ao longo do dia, você produz muito mais, né? Então, aprender de fato, né? Que você está em casa, que você precisa parar, que você precisa dar um tempinho, respirar, tomar um café, tomar um ar, né? Voltar. O que a gente fazia, o que as pessoas faziam no ambiente de trabalho, trazer isso também para casa, né? Além de levar a casa para o trabalho, né? A gente percebe que a gente houve uma mescla e houve uma mistura. Então é isso, pessoal. Algum ponto mais que vocês gostariam de reforçar, de trazer? A gente já vai finalizando. Não, só queria agradecer, foi uma delícia, podia ficar mais horas aqui conversando, né? Mas a gente precisa dar um exemplo, né? Precisamos terminar, fazer a pausa. A pontualidade. Descansar, nos prepararmos para um dia intenso amanhã. Então, foi uma delícia estar com vocês e aí com a interação de todos os participantes. Muito obrigada. É verdade, foi muito bom. Antes dos agradecimentos e de fechar, eu queria trazer uma frase para compartilhar com vocês e queria que cada um fizesse, né, desse o seu olhar a partir daí, né? A Luciana citou também um autor, o livro que eu anotei, não lembro aqui de estar registrado, né? É o Tony Loureiro, a bússola interna da liderança. Legal. Então, é bacana a gente compartilhar também, né? E aí eu trouxe hoje para indicar um livro da Brené Brown, que a Marina citou aí. Perfeito, A Coragem de Liderar. A Coragem de Liderar, que é muito bom, muito bacana. Fala sobre muito do que a gente discutiu aqui hoje, né? E aí eu trouxe uma frase que ela fala assim: os líderes precisam dedicar uma quantidade razoável de tempo para lidar com medos, sentimentos, ou vão desperdiçar uma quantidade exorbitante de tempo tentando gerenciar comportamentos ineficientes e improdutivos. Então, a gente... A Coragem de Liderar, quem que é a autora? Desculpa. Brené Brown. A Brené Brown. Tá. Tem também um documentário dela no Netflix, muito bacana, né? Então fica aí a nossa dica também de referência. E a gente vê que cada vez mais é necessário parar, pausar, né? Encontrar essas fragilidades, né? E evoluir em termos de habilidades socioemocionais, né? Comportamentais e tecnológicas também, a gente não pode esquecer da tecnologia, né? Sibeli está agradecendo, parabéns, excelente, muito esclarecedor. Cláudio? Finalizando aqui, o próximo normal vai ser diferente, né? Já é diferente. E a pandemia mudou nossas vidas para sempre. Estamos numa oportunidade única. Essa oportunidade, esse olhar otimista, trouxe uma oportunidade muito grande, são novas perspectivas, é um olhar muito mais essencialista, muito mais humano. Foi falado ontem, foi falado hoje, tomara que seja falado até sexta-feira. O senso de urgência que sempre teve, ele continua tendo, né? Mas a valorização das coisas simples, isso também foi um grande aprendizado para a gente.
E o maior senso de comunidade, né? Porque nada mais impactante de nos separar do convívio social para nos trazer esse senso de importância da comunidade, né? Isso é uma grande oportunidade para a gente daqui para frente, né? A possibilidade de ressignificação, perdão, né? E as descobertas desses novos sentidos que talvez a gente os atropelava, né? Sabia, precisava, mas a gente atropelava tudo, né? E a tecnologia vai continuar sendo aliada, né? Mas como seremos flexíveis? Como vamos encarar isso, né? Como vamos escalar e ser resilientes, né? Nesse mundo cada vez mais interconectado. É isso, gente. Muito obrigado. Obrigada, Cláudio. Obrigada a todos vocês. Obrigada, Renata, mais uma vez. Muito prazer, Marina e Cláudio. Foi ótimo conhecer vocês. Foi uma ótima companhia. E queria agradecer aí todo mundo que participou conosco, né, por estarem aí com a gente nessa 1h30. Muito obrigada mesmo. Obrigada a todos vocês, né, pelo tempo de vocês, pela generosidade de vocês em estar aqui compartilhando, né, com todos que estiveram presentes. Aguardo todos que estiveram participando hoje e amanhã, no mesmo horário. Amanhã a gente vai falar sobre tecnologias em aprendizagem dentro das organizações, né? Então, a gente vai ter um papo muito, muito bacana rolando também amanhã. Tá joia, pessoal? Boa noite para todos e obrigada. Obrigada a vocês. Boa noite. Boa noite, boa noite. Até mais. Tchau, tchau.